tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Amém? Gálatas, aleluia. Capítulo de número 3, verso 18 nos diz: Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu tinha dito para os irmãos, eu quero aqui trazer um estudo sobre Abraão, o pai da fé. Por que Abraão é o pai da fé? Meus irmãos, a Bíblia diz que Abraão foi o pai da fé. Então, isso significa que todos aqueles que são justificados pela fé no Senhor Jesus são seus descendentes espirituais. Isso porque o cumprimento final da promessa de Deus a Abraão é alcançado em Cristo, que estende as bênçãos da salvação a todos os povos da terra. Como nós vemos aqui, Gálatas 3:18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Gênesis 12:3 também relata, dizendo: E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, mas Abraão, além de ser conhecido como o pai da fé, Abraão ainda é chamado na Bíblia de amigo de Deus, como está em Crônicas, segundo as Crônicas 20, como está em Tiago 2:23. Então isso mostra o relacionamento de fidelidade que ele tinha com o Senhor. Então, embora tenha sido amigo de Deus e o pai da fé, Abraão não era perfeito. E sua fé foi sendo amadurecida ao longo do tempo. Então Abraão é um grande exemplo para todos que desejam andar pela fé. Na história de Abraão, nós vemos que ele enfrentou muitas dificuldades e provações, porém é em meio às adversidades que a verdadeira fé é aperfeiçoada e se mostra ainda mais notória. E não foi diferente com Abraão, o pai da fé. O início da caminhada de fé de Abraão, sabemos muito pouco sobre a vida de Abraão antes de ele ter sido chamado por Deus. O texto bíblico apenas nos informa que seu pai se chamava Terá e que sua família vivia na Mesopotâmia, na cidade de Ur. A cidade de Ur, que depois passou a ser conhecida como Ur dos Caldeus, era uma cidade pagã que cultuava ao deus Lua. Em outras palavras, Ur era um importante centro de idolatria na Mesopotâmia, e foi nesse ambiente que Abraão foi criado. Então, antes de ser divinamente chamado em Ur, o pai da fé não conhecia o verdadeiro Deus. Após a queda, o ser humano suprimiu a verdade de Deus pela injustiça, rejeitou o conhecimento de Deus pelo engano, trocou a glória do verdadeiro Deus por falsos deuses, como está em Romanos 1 e diante, como fala, aleluia, da corrupção e depravação do gentio. Abraão vivia exatamente assim. Ele não apenas não conhecia o verdadeiro Deus, mas também não merecia conhecê-lo. Mas em sua grandiosa graça, Deus chamou Abraão do meio da idolatria. Josué 24:2. Deus escolheu e comissionou aquele homem que ficaria conhecido na história como o pai da fé.
Deus o convocou a sair de sua terra e do meio de sua parentela, como está em Gênesis 12. Isso mostra que o chamado de Abraão foi tão radical que ele tinha que romper definitivamente com seu modo de vida antigo. Abraão tinha que abandonar qualquer forma de idolatria e paganismo que tinha aprendido, que tinha vivido, vivenciado, que tinha já se, aleluia, que tinha já filtrado sobre a tua alma. Ele tinha que abandonar o conforto de sua terra e a segurança da casa de seu pai para partir em direção a uma terra desconhecida, a ser totalmente dependente de Deus. Então, na vida de Abraão, o pai da fé, podemos claramente perceber que a soberania de Deus, do cumprimento de seus propósitos, aleluia, embora Abraão vivesse em uma sociedade completamente dedicada ao culto estranho, com adoração a falsos deuses, de forma soberana, Deus o escolheu e o chamou. Não é o homem quem descobre Deus, mas é Deus quem se revela ao homem. A salvação pertence a Deus, porque é Ele, em sua graça, que chama o pecador perdido. Os desafios de Abraão. O pai da fé, engana-se quem pensa que Abraão, aleluia, o pai da fé, teve uma vida fácil. Apesar de estar cumprindo a ordem do Senhor e confiando em sua palavra, Abraão enfrentou muitas provações. Na verdade, antes de se tornar um grande exemplo de fé, Abraão precisou passar pela escola da fé. Olha que tremendo. Quantos hoje em dia estão passando pela escola da fé? Quanto estão passando pela escola da fé e do amadurecimento? Quantos que não entendeu? Entenda, pessoas maduras são pessoas obedientes. Tu não obedece? Tu não é maduro ainda. Tu acha que você é uma pessoa madura. Pessoas maduras, elas têm os comportamentos totalmente diferentes daquilo que é contrário à vontade, o princípio, o padrão, a ordenância, os estatutos de Deus. Então, para quem acha, para quem pensa que Abraão, o pai da fé, teve uma vida fácil, apesar de estar cumprindo a ordem de Deus e confiando em sua palavra, Abraão enfrentou muitas provações. Na verdade, antes de se tornar um grande exemplo de fé para toda a humanidade, Abraão precisou passar pela escola da fé. Abraão precisou amadurecer. Primeiro, o pai da fé precisou aprender a obedecer quando Deus chamou Abraão. Ele recebeu a ordem de sair do meio de seus parentes e de sua terra, mas Abraão acabou levando consigo seu pai e seu sobrinho. A obediência incompleta de Abraão acabou lhe gerando problemas futuros. Primeiro, a jornada de Abraão foi atrasada, pois em vez de ir direto para Canaã, ele parou na cidade de Harã até a morte de seu pai. Depois, Abraão teve dificuldades com seu sobrinho Ló e teve de separar dele. Segundo, o pai da fé precisou não se apegar aos limites humanos. Aleluia, Abraão. O pai da fé também teve de lidar com os desafios da impossibilidade. Quando Abraão saiu de Harã em obediência à ordem do Senhor, ele já era um homem idoso e marido de uma mulher estéril. Abraão e Sara formavam o casal mais improvável possível para servir de pais, aleluia, de uma grande nação. Mas os propósitos de Deus não estão limitados à possibilidade humana. Então, nesse sentido, foi um grande passo de fé para Abraão receber a promessa do Senhor. Terceiramente, eu posso lembrar que o pai da fé precisou aprender a confiar
completamente em Deus. Algumas ocasiões específicas da vida de Abraão revelaram sua debilidade e, aleluia, e imperfeição após sair Arã. Abraão finalmente foi para Canaã. Ali o Senhor mais uma vez apareceu a ele e lhe garantiu que daria aquela terra à sua descendência. Inclusive, Abraão chegou a edificar altares ao Senhor naquele território. Mas então veio uma terrível crise naquela região. Abraão tinha de ter confiado em Deus, mas em vez disso, ele acabou partindo para o Egito. E no Egito, Abraão revelou um tipo de concessão pecaminosa que havia feito com sua esposa. Os dois tinham combinado que esconderiam o seu relacionamento conjugal com o propósito de evitar que Abraão pudesse ser morto por alguém que se interessasse por Sara. Foi quando ele disse para aquele povo que Sara era tua irmã. Aleluia! E naquele tempo podia acontecer que de maridos estrangeiros serem mortos por homens poderosos de uma cidade que queriam tomar suas esposas por elas serem bonitas, por elas serem mulheres formosas à vista, formosas em estatura. Mas Abraão tinha de ter confiado em Deus. Ele escolheu temer o homem ao invés de temer ao Senhor. Inclusive, Abraão errou da mesma forma no Egito e depois em Gerar. Gênesis 12, do 10 ao 20, Gênesis 20, do 1 ao 18. Em outra ocasião, Abraão aceitou seguir o plano de sua esposa e pegar um atalho para a promessa de Deus de ser pai. Isso lhe trouxe problemas familiares. Então, nessas ocasiões, Abraão poderia ter colocado tudo a perder, porque faltou fé ao pai da fé. Olha que tremendo, porque faltou fé ao pai da fé. Então, no entanto, o Senhor, que é fiel à sua palavra, evitou que o pior acontecesse e preservou a família da aliança. Deus cumpre os seus propósitos através do homem e apesar do homem. Entenda. Mas em todas as adversidades enfrentadas por Abraão, sua fé estava sendo aperfeiçoada continuamente. Inclusive, a maturidade da fé de Abraão foi revelada quando o Senhor lhe pediu seu filho Isaque em sacrifício. Isaque era o filho da promessa, mas Abraão não hesitou em obedecer ao pedido do Senhor. Inclusive, foi nessa ocasião que o pai da fé foi aprovado na escola da fé. Aleluia! O escritor de Hebreus escreve que a fé de Abraão era tão grande, que ele tinha certeza que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar Isaque, como está escrito em Hebreus 11, 18. Glória a Deus. Então, ao nós perceber com esse estudo bíblico, sagrado, perfeito de Deus, o exemplo de Abraão, o pai da fé, como foi dito, Abraão não era perfeito. Ele precisou ser aperfeiçoado até que pudesse dar grandes saltos de fé. Mas a verdadeira fé levou Abraão a mudar, a obedecer, a confiar, a perseguir um objetivo, a labutar e jamais ficar estagnado. Nós podemos parar e analisar e meditar e ver que, aleluia, quem tem a verdadeira fé, porque a fé não é simplesmente, eu creio em Deus. Não, isso é uma fé natural. Isso é uma fé que qualquer pessoa tem.
Ela já nasce com essa fé. Mas eu estou falando de uma fé de alguém que crê, mesmo quando não vê, de alguém que tem a certeza, de alguém que está ali confiante, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não ouvem. Então, todos quantos têm a verdadeira fé, que não é a fé do homem, não é a fé do Beltrano, Ciclano, mas é a verdadeira fé, a fé de Jesus, a fé da obediência, a fé que obedece, a fé que crê, a fé que persevera, a fé que muda, a fé que obedece, a fé que confia, a fé que persegue, aleluia, um objetivo, a fé que faz, aleluia, a labutar e jamais ficar estagnado. Então, a verdadeira fé sempre está acompanhada de ações corretas. Preste bem atenção. A verdadeira fé sempre, escute isso, a verdadeira fé sempre está acompanhada de ações corretas, atitudes de obediência e boas obras. O apóstolo Paulo explica que a ação sem fé é pecado em Romanos 14, 23. Além disso, sem dúvida, o crente é justificado pela fé, mas também é verdade que a fé sem obras é morta. Tiago 2,14. A obediência comprova a veracidade da fé. Então, com o tempo, Abraão entendeu que a fidelidade da palavra do Senhor era absoluta. E nesse ponto, podemos aprender com o pai da fé que uma vida pela fé é sempre uma vida pautada pela palavra de Deus. A verdadeira fé nos leva à obediência e não a outra fonte de conhecimento, uma fonte de conhecimento da geração caída, uma fonte de conhecimento da geração adâmica, uma fonte da geração de conhecimento pecaminosa. Não, a verdadeira fé nos leva à obediência e não a quaisquer tipo de outra fonte de conhecimento. Não há outra bússola que guia o crente senão a palavra de Deus. É isso que está significando e comprovando o porquê que Abraão era o pai na fé. Se tu quiser, tu pode dar glória, igreja. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, Dá glória à igreja. meus irmãos, olha aqui. Abraão obedeceu a Deus, mesmo quando não sabia onde, como, quando e nem porquê. Mas quando Abraão, o pai da fé, foi aperfeiçoado pelo Senhor, ele descobriu que nenhuma provação era impossível, que nenhuma dor era insuperável, que nenhum fracasso era permanente. Então que você, nós podemos entender e aprender com Abraão. Que nós podemos, aleluia, pegar de exemplo da fé de Abraão, o pai da fé. Está entendendo? Que a fé, que a verdadeira fé, ela faz com que, olha só o exemplo de Abraão, o pai da fé, como foi dito, Abraão não era perfeito. Ele precisou ser aperfeiçoado até que pudesse dar grandes saltos de fé. Mas a verdadeira fé levou Abraão a mudar, a obedecer, a confiar, a perseguir um objetivo, a labutar e a jamais ficar estagnado.
Por quê? Porque a verdadeira fé sempre está acompanhada de ações certas, corretas, de atitudes de obediência e boas obras, assim como aleluia. Nós vimos que Abraão foi essa pessoa. Porque Abraão obedeceu a Deus mesmo quando não sabia onde, como, quando e nem o porquê. Quando a gente se posiciona da forma conforme foi pedido, todavia, quando você se posiciona da forma qual lhe pediram para você se posicionar, pode ter certeza, vai gerar aperfeiçoamento. Gerando aperfeiçoamento, gera amadurecimento. Gerando amadurecimento, gera experiências, provações, certezas, fé, uma fé inabalável. Gera o que mais? Gera muitos outros benefícios para a nossa vida, seja ela espiritual ou física. Então que você, podemos pegar exemplo a Abraão. E ele se faz presente aqui conosco. Olha ele aí embaixo aí, ó. Aleluia. Ó Abraão aí embaixo aí, ó. Dá um glória aí, Abraão. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Arapassuia nalamassou. Oh, glória a Jesus. Deus querido, Deus amado. Deus de poder e Deus de misericórdia. Então, para finalizar, vamos pegar o exemplo de Abraão. Todavia, quando o Senhor falar contigo, obedeça. Todavia, quando o Senhor te dá diretrizes, faça-lhe convém em forma de um objetivo. Vá com o objetivo correto. Todavia, quando o Senhor chamar a tua atenção, arrependa-te. Lembra-te onde foi que tu caíste. Arrependa-te e volta às primeiras obras. Todavia que o Senhor, aleluia, for falar, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Que nós possamos ser obedientes, para que nós venhamos dar saltos de fé, para que venha te dar uma guinada, um salto no mundo espiritual, para que contudo, nós venhamos gerar experiência. Gerando experiência, a gente cresce no mundo espiritual. Crescendo no mundo espiritual, a gente temos a oportunidade não só de, aleluia, fazer com que a nossa vida avance para o reino do céu, mas todos quantos nos ouvirem irão de avançar também para o reino do céu, para o reino glorioso, para a cidade edificada, a nova Jerusalém. Todavia, quando eu, você, nós fazemos conforme foi dito para que nós viéssemos fazer, cumprir com a justiça, cumprir com os preceitos, estatutos, o juízo, mandamento, as ordenâncias, tudo aquilo quanto foi direcionado à nossa mão para que nós viéssemos fazer, faça de todo o coração. Tudo quanto vier a você, não questione, não pense uma, duas ou três vezes, faça, desde que esteja obra para com Deus, obra para com avanço, para o proveito de almas, de terceiros, de quarto, de quinto. Ah, mas não é meu amigo, não interessa. Faça para o proveito daquela alma, faça para o proveito do teu reino, para a tua coroa, para que você venha deixar a coroa de espinho e tomar posse da coroa da vitória, a coroa da vida, a coroa de glória. Que nós possamos
entender, obedecer, confiar que essa palavra é fiel e é digna de toda aceitação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Dá lugar a passuia na lamanu. Oh, glória, Espírito Santo da verdade. Espírito Santo divino. Espírito Santo da verdade. Eu estou presente, ouça a minha voz. Os sinais são claros, entenda o meu falar contigo. Só não entende, só não obedece quem não quer, porque eu estou falando. Os sinais da minha vinda eu comprovo, eu afirmo através da minha palavra. Eu quero todavia que tu cresças, aleluia, no mundo espiritual. Nunca duvide sobre a minha profecia, sobre as minhas palavras. Eu quero fazer e eu estou fazendo novos discípulos. Todavia eu me alegrarei nos servos meus obedientes. Sinta minha graça neste lugar, rapassaramanamassou. Riandalabassou, riandalabasébria. Antaramassubi alabassou, riananassui alamaná. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou voltar. Riambalassou, Eu vou voltar. que andalabassei. Eu vou voltar. Ramanai, iribissou, ramassúbia. Aleluia. Ririri, sora, ribassora, maná. Rata saramana massou, yandrama subiribi soreamalá. A minha vinda já está pronto. Ripa saramana subiriandalabasébria. Mas tem muitos desapercebidos. Rata saramana, ririri sorá. Eu estou dando tempo para muitos se consertarem. Raparana suya taramana suyana masébria. Porque quando eu subi para o céu, Deus Pai me revelou o dia que eu iria voltar, mas eu não revelei para vocês. Ramana i sorá serebeso que andalabasé. Eu não revelei para eu pegar de surpresa, porque se eu revelasse, muitos iriam me aceitar por hipocrisia. Rita saramanassou, ri andarassou, hiramanassou, yamalassou, rebesébia. Muitos pedem para a minha glória descer na igreja, mas para minha glória descer tem que ter renúncia. Ranta sori, soramanassé, anarassou, antarapassúbia. Muito se fez falsos profetas, falsos crentes no meio de vocês, mas vocês não perceberam. Antarassou, yandalabas, saramaniu sarai, yavassou.
Tem pessoas deste grupo subindo em cima do altar desconcertado comigo. Se continuar desse jeito, dessa maneira, eu irei tirar a máscara. Rapaciandalamai, ripassou, riamalai. Oh, Mas a minha volta, pois eu voltarei. Anai, Assim diz o Senhor dos Exércitos. Anai, sou Yan. Glorioso Deus. Ceia, chorobaia, canterebeia, ceia, Já tem um bom tempo que eu estou falando e tu não tá ouvindo. Eu estou voltando para a minha noiva. Ordrabaqueria, tarabaia, seré. Muitos acham que a vinda do meu filho é brincadeira, que tá tardando, mas ela não tarda, ela está próxima. Tarabaia, canterabaia, cia. Entenda os meus sinais, o meu falar, porque se outro falar em teu nome, a esses vocês aceitarem. Jesus, tarabaia, quereia, sui. Assim Irmãos, eu tô por favor. falando. Ouça Por minha favor, voz. vocês que estão conectados com Deus, fecha os olhos aí e começa a dar glória. Os que estão conectados e que não estão conectados com o céu, se conecte agora. Fecha os olhos e começa a dar glória, pois Deus falou que vai visitar. Então fecha os olhos e começa a dar glória, glória, glória. E andaramanai. Glória desce. Oh, glória, 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 glória a Deus. Que a glória desce. Toca aí, meu Deus. Toca aí, meu Jesus. Toca nesta alma aflita. Toca nesse coração quebrado. Toca onde, Pai querido. Rapatarapassou. Que andalabas. A unção é sua, o dom é seu, meu Deus. Deus querido, toca. Essa pessoa que quer se matar, toca nela. Essa pessoa que está se cortando, toca nela. Essa pessoa que está triste, toca nela, meu amigo Espírito Santo. Oh, meu Deus amado. Essa pessoa, meu amigo Jesus querido, que está pedindo socorro, toca nela, pois isso é socorro do céu. Está aqui. Meu amigo Jesus está aqui nessa live desde o princípio. Ele está aqui. Ele vai voltar. Oh, glória a Deus, eu creio. Esse capítulo 3, versículo 11. Guarda a tua coroa. Guarda ela, é para você zelar. Glória, 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 glória. Para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem, ninguém tem, você tem a fé. Oh, glória, 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 glória a Deus. Capítulo 11 fala sobre a fé, a natureza da fé. Irmão Vinícius, me perdoa. Hebreus capítulo 11 fala sobre a fé, a natureza da fé. Do versículo 1 até o versículo 3 fala da natureza da fé. Do versículo 4 até o versículo 7, ali se tem exemplos da fé extraídos do Antigo Testamento. E os primeiros heróis. Do versículo 8 até o versículo 22 tem os patriarcas. E do versículo 22, não, do versículo 23 até o 29, lá fala de Moisés. Do versículo 30 até o versículo 40, lá fala dos israelitas em Canaã, mas ela sempre fala da fé, sempre fala a palavra fé. Irmão Vinícius, Deus está me falando aqui, mano, que aqui nessa chamada tem muitos com a fé morna. Tá com a fé parada. Tá dando brecha pra Satanás. Satanás não toca porque Deus ainda não deixou. Mas se Deus deixar, vai tocar. Era É Jesus.
Oh, Deus corrige aqueles que Ele ama. É verdade, Jesus. É Assim eu passo para o verdade. Senhor É Jesus. verdade, Jesus. Eu creio na tua palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Espírito Santo, porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Assim como foi dito Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, guarda porque a graça lhe permitiu que tu tivesse a coroa da vida, a vitória em mãos, mas guarda o que tu tem, para que ninguém roube, para que ninguém toma a tua coroa, porque aleluia, se você não lembrar, se você não guardar, vão te tomar ela, te tomando ela, tu cai, tu caindo, tu vai ter que se lembrar onde foi que tu caiu, te arrepender e voltar às primeiras obras, para que assim venha ter chance de você de novo ter a possibilidade de encontrar com a salvação. Por isso que ele diz, aleluia, em Apocalipse 2, não sei se é o versículo 5 ou 6, ele vai dizer que você tem que se arrepender, lembrar de onde for que tu caiu, volta urgentemente correndo às primeiras obras, ao primeiro amor, não abandona o amor, volta, aleluia, antes que eu retire do teu meio teu catiçal, porque breve eu estou voltando. E quando eu tirar do teu meio teu catiçal, sabe o que acontece? Tu volta para minha casa, chamada casa de oração, mas nunca mais tu volta para minha presença. Espírito Santo, Aleluia. Espírito Santo divino. Ele diz, tu até volta para a igreja, mas tu não volta mais para a presença. Tu até canta, tu até toca no microfone sem permissão, desconcertado, mas não sente mais minha presença. Tu até roda, tu até pula, tu até fala em mistério, mas tu não sente mais a minha presença. Tu até finge, até acha, se emociona, achando que é a presença, mas não é ela. Tu não volta para minha presença. Arrependa-te, eu tô dando chance, mas ei, essa chance não é para a vida toda não, é hoje. Não deixa para fazer hoje, não deixa para fazer amanhã. O que tu pode fazer hoje, o amanhã não te pertence. Assim como tu pega um punhado de mão sobre pega um punhado de água sobre as tuas mãos e a água escorre pelo dentro dos teus dedos, assim a tua vida se conserta, volta ao primeiro amor, porque eu estou às portas. Assim diz o Senhor, eu estou às portas. Glória a Deus. Meu Deus, eu creio, Jesus. Eu creio, Pai. Está tudo sobre as tuas mãos. Aqui eu finalizo essa palavra pela graça, pela honra e pela glória do teu nome. Bendito seja o Cordeiro de Deus.